Bom dia, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos hoje iniciar aí essa nova modalidade, né, das atividades virtuais, né, que eu vou postar alguns links, né, é, mais especificamente, né, sobre o texto, né, a análise finita e a infinita, né, o texto de 1937, que eu vou considerar como referência, né, a edição, né, da autêntica na qual a gente está trabalhando. Né? Mas se vocês estão seguindo, né, algum de vocês seguindo por outra edição, também vão poder localizar, acredito, com alguma facilidade, né, o que eu vou tratar aqui. Né? Como é a primeira vez que eu estou postando, né, uma aula assim virtual, né, e através de um link, né, eu gostaria de fazer isso de uma forma ainda um pouco mais breve, né, para que vocês possam ter tempo aí de ver, de escutar e me darem um pequeno retorno, talvez aí com relação ao chefe, né, de turma de vocês, aí da turma de vocês, ou a chefe, me dá um retorno para ver se eu estou no caminho certo, né, quando eu faço essa produção aí um pouco doméstica, assim, né, do que vocês estão vendo, tá? Então, o texto, né, a análise finita e a infinita, né, depois vai haver também, eu vou retomar algumas coisas do texto, lembrar, repetir e perlaborar, né, mas hoje eu vou me dedicar ao texto a análise finita e a infinita. Né? Então, nós estamos vendo que no próprio título, né, é como se nós considerássemos, né, Freud considerasse, né, a possibilidade, né, dessas duas formas, né, de uma análise se apresentar, né, de uma forma finita e de uma forma infinita. Né? Então, esse é um texto sobre a duração do tratamento analítico e é um texto que também discute sobre o que é, né, sobre que bases a gente pode falar de eficácia da psicanálise. Né? Nesse sentido, eu vou começar, né, citando as primeiras linhas aí desse texto, que está na página 315, né, o primeiro parágrafo, né, da primeira parte desse texto, que é dividido em partes, né, o capítulo, se vocês quiserem. Então, nessa primeira parte, logo as primeiras linhas, nós vamos ler o seguinte: a experiência tem nos ensinado que a terapia psicanalítica, a libertação de uma pessoa de seus sintomas neuróticos, suas travas e a normalidade de caráter é um trabalho de longo prazo. Então, nessas primeiras linhas, nós já vamos encontrar, né, uma definição do que é, né, a terapêutica psicanalítica. Né? Então, Freud diz: se trata da liberação de uma pessoa de seus sintomas neuróticos, de suas travas e de sua anormalidade de caráter. Né? Então, ou seja, a terapêutica analítica atua, né, nesses três sentidos, né? Liberação dos sintomas, liberação das travas e liberação das anormalidades de caráter. Né? E o que é mais importante também, logo em seguida dessa definição, Freud vai dizer que se trata, né, de um tratamento, né, e de um trabalho, diz ele, de longo prazo. Né? O que é interessante é que ele apresenta já de início, né, a psicanálise como sendo um trabalho de longo prazo, né, mas as duas referências que ele vai tratar logo a seguir, né, são duas referências que, se valendo, né, da psicanálise,
trabalharam, né, ou pensam que é possível trabalhar num curto prazo, né? A primeira referência é de Otto Rank, né, que ao reduzir, né, os traumas humanos, né, a um trauma fundamental que seria o trauma do nascimento, né, vai propor que a existência, né, desse trauma primordial e a localização desse trauma primordial nos permitiria abreviar os tratamentos, né, porque a gente já saberia que todos os traumas são, no fundo, desdobramentos do trauma do nascimento, né? Então, nós já conhecemos, né, em qualquer situação o que é que seria, né, o trauma fundamental, né? Freud vai apresentar rapidamente essa perspectiva de Otto Rank e ele vai criticar essa perspectiva, né? Logo depois, né, nessa primeira parte também, né, no segundo parágrafo, né, Freud, no segundo, no terceiro, né, e no quarto parágrafo, quer dizer, até o final dessa primeira parte, Freud vai citar uma experiência, né, de abreviação do tratamento, que é uma experiência dele mesmo, né, dele, Freud, né, e que foi a experiência que ele realizou com o Homem dos Lobos, né? Então, diante das dificuldades de elaboração, né, e mesmo de perlaboração, como nós vamos ver, desse caso, né, Freud antecipou, né, o final do tratamento psicanalítico desse cara, né, do Homem dos Lobos. Então, ele estabeleceu um fim, né, depois de um certo tempo, né, ele chegou para o paciente e disse que se daí 1 ano, né, o paciente não tivesse se curado, né, que de qualquer forma o tratamento estaria terminado, né? E Freud também vai discutir, né, inclusive criticamente, o que foi ele ter adotado, né, esse tipo de procedimento, né, para o Homem dos Lobos, né? Nesse primeiro link, né, nessa primeira aula, digamos assim, eu vou mencionar, né, essas duas perspectivas, né, de encurtamento de um trabalho que é de longo prazo, né, mas eu não vou me deter tanto no comentário delas, né, eu vou voltar a isso, né, num outro momento, num outro link de aulas, né. O que eu gostaria de já deixar claro, né, aqui, né, é uma outra perspectiva, né, que Freud vai abordar sobre o que seria o fim do tratamento psicanalítico, né, e que ele vai abordar essa outra perspectiva exatamente na segunda parte do texto, né, a segunda parte que começa aqui na página 319 da edição autêntica, né? Então, eu vou querer comentar, né, nessa primeira aula, né, por que para Freud, né, o fim de análise, como ele diz, é tomado como um termo polissêmico, né? Ele procede, né, uma análise a partir dessa referência ao termo polissêmico, né? Inclusive no sentido químico, né, dessa palavra análise, né, de onde vem também, né, o composto, né, da experiência, né, que Freud fundou, né, que é a própria psicanálise, né, a análise da psique, né, e ele vai tratar esse termo polissêmico, né, de uma forma analítica, entre aspas, química, né, porque ele vai, vamos dizer, dividir, né,
ele vai separar, né, os elementos que compõem a polissemia, né, do termo fim de análise, né? Então, ele vai apresentar de início uma concepção que a gente poderia chamar de empírica, né, ou mais trivial, assim, né, do fim de análise, né, quando ele diz, né, e aqui eu estou citando, né, que a análise termina, né, quando analista e paciente não se encontram mais para o trabalho analítico. Então, Freud dá aqui uma definição, vamos dizer, até né, bastante trivial, né, um pouco até, diríamos, redundante, né? Então, a análise termina quando o paciente e o analista não se encontram mais, né, para o trabalho analítico, né? Bom, mas o que é interessante é que depois de dar essa definição assim tautológica, né, ele vai estabelecer, né, quais seriam as condições, né, para que o trabalho analítico possa deixar de ser feito, né, para que analista e paciente possam deixar, né, os seus encontros, né, com relação a esse trabalho, né? E ele estabelece essas duas condições, dividindo, a meu ver, assim, o que comporta ao analista e o que comporta ao analisando, né? Então, no que comporta, né, no que concerne, digamos assim, ao analisando, Freud vai citar a página 319, né, eu estou citando a página 319, que se trata, né, de que o paciente, né, não vai sofrer mais, né, então aqui eu estou citando, com sintomas e ter superado as suas angústias e suas inibições. Eu acho interessante ressaltar nessa leitura linha a linha que a gente está fazendo, né, que quando Freud diz não sofrer mais, né, dos sintomas, né, ou com os sintomas, né, como ele diz, isso não quer dizer não ter mais os sintomas ou superar os sintomas, né? O que Freud está dizendo é que os sintomas não são mais, com o final de análise, né, um motivo de sofrimento, né? Então, eu acho muito importante ver como que Freud, né, já coloca alguma coisa, né, que depois Lacan vai trabalhar, que é essa dimensão, né, ineliminável dos sintomas, né? A superação, então, nesse sentido, é situada por Freud como uma exigência em relação às angústias, né, ou à angústia, melhor dizendo, e às inibições, né? Então, é preciso superar alguma coisa com relação à angústia, é possível superar aí mais certamente ainda alguma coisa em relação às inibições, mas a superação não incide propriamente sobre os sintomas, né? A meu ver, algo essa superação da angústia também não é não ter mais angústia, mas é sim como poder enfrentar a angústia, né? Como poder ter um outro tipo de resposta, né? Que não a resposta neurótica, né, à angústia, né? E no caso da inibição, passa, a meu ver, sim, por uma superação que a gente vai ter que ver a cada caso. Então, do lado do paciente, do analisando, seria isso, né? No que concerne ao analista, o que diz Freud? Página 319, 320, abro aspas, estou citando. Então, no que concerne ao analista, o fato de julgar que tantas coisas recalcadas se tornaram conscientes para o paciente, tantas coisas incompreensíveis foram esclarecidas, tantas resistências interiores foram vencidas, que não se precisa temer
a repetição dos processos patológicos a elas relacionados. Fim de citação. Destaco aqui que o exame a ser considerado pelo analista com relação ao final de análise diz respeito à repetição do que é patológico, mas não à própria repetição. Em outros termos, não se esgota com a repetição, né? Então, a repetição continua acontecendo. O que Freud vai dizer é que o analista, né, não precisaria temer a repetição dos processos patológicos relacionados, né, às resistências, né, às coisas incompreensíveis, né, e às coisas recalcadas, né? Então, não temer a repetição desses processos patológicos não impedir que a repetição aconteça, mas ela não vai acontecer, vamos dizer, de uma forma tão patológica, né? Se cruzarmos essa condição com a anterior, me parece possível dizer que tratar-se-ia de o analista verificar que o sintoma do analisando poderá se repetir, mas não mais como um processo patológico. Há também, nesse contexto, uma vitória sobre o medo, né? Porque Freud diz, não se precisa temer. Freud também sustenta que, nessa perspectiva, dificuldades externas impediriam que se atingisse esse objetivo, e é melhor falar em uma análise incompleta do que em uma análise inconclusa. Em outras palavras, a infinitude de uma análise não deve ser confundida com a análise que não se conclui. E aí, depois, mais adiante, em outra aula, eu vou retomar o que é que Freud concebe como a análise infinita, né? Então, a análise infinita não é uma análise sem conclusão, né? Uma outra concepção, né, que Freud coloca, né, é uma concepção que eu chamaria de empírico-teórica do fim de análise. Freud vai dizer, o outro sentido do fim de análise é muito mais ambicioso, né? Pergunta-se em seu nome se o influenciamento do paciente foi levado a tal ponto que uma continuidade da análise não pode prometer nenhuma outra mudança. Ou seja, como se através da análise pudéssemos atingir um nível de normalidade psíquica absoluta, ao qual também pudéssemos confiar a capacidade de se manter estável. Por exemplo, se tivesse dado certo dissolver todos os recalques que apareceram e preencher todas as lacunas da memória. Estou citando Freud e continuo. Primeiramente, diz ele, perguntaremos à experiência se algo de fato assim acontece, para depois perguntarmos à teoria se isso é possível. Então, para essa concepção que eu estou chamando, né, de empírico-teórica da análise, né, que é o que Freud apresenta aí na página 320, né, da edição autêntica, né, o terceiro parágrafo, né, da segunda parte do texto, é que Freud vai atribuir aí uma dimensão muito mais ambiciosa, né, para o fim, né? E é nessa dimensão mais ambiciosa que nós vamos encontrar toda uma discussão que ele vai fazer, né, sobre os processos de repetição, sobre o fator quantitativo, sobre a força das pulsões, né, sobre o poder da própria repetição, né, e são temas que eu pretendo abordar com vocês, né, num outro link
em uma outra aula, né? Então, por hoje, eu vou me ater a essa pequena parte, né, com esse propósito, como eu lembrei, de vocês poderem me dar um retorno sobre o vídeo e ver se nós podemos continuar nessa linha. Tá? Muito obrigado e continuem bem e até a próxima.